Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Kênia, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Ministério Belém, aqui da cidade de Garça. E hoje eu estou acompanhada de uma das alunas. Oi, eu sou a Bela, uma das pré-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar da quarta lição, o dom da fé. Vamos iniciar lendo o texto bíblico indicado na lição. 1 Coríntios 12 e 9. Você lê, Bela? Então vamos ler. Há outro fé pelo mesmo Espírito. Há outro dom de curar pelo único Espírito. Lendo também João 11, de 40 a 44. Respondendo-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-os e deixai-o ir. Para ilustrarmos o texto de hoje, o tema da lição sobre fé, vamos fazer uma dinâmica. Vamos. Com papel toalha. A gente vai cortar um pedaço. Destaca, né, Bela? Sim, destacar. Destacamos. Ó, o papel está em branco e a Bela vai colocá-lo na água. Então, vamos ver. O que acontece? Uau! Um desenho. É exatamente isso que nós aprendemos sobre fé. É quando a gente não vê nada, mas nós temos certeza que aquilo pode acontecer. Nós pegamos uma folha em branco, né, Bela? Colocamos na água e apareceu um desenho. E é assim que acontecem os milagres das nossas vidas. Quando a gente vê que não tem solução para aquilo, vem Deus e faz o milagre, e opera o milagre. Isso acontece com uma ajudinha ali do Espírito Santo também, né, Bela? Sim. Que ele nos traz a convicção de que o sobrenatural ainda pode acontecer, que pode ocorrer nas nossas vidas. E quem está ao nosso lado, né, seja edificado, né? Tem uma vida edificada através desse sobrenatural, do que acontece, do que Deus opera. E você acha, Bela, que esses milagres que aconteciam na Bíblia ali, acontecem nos dias de hoje? Eu acho que sim, né? Porque Deus Ele continua sendo o mesmo antes, hoje e para sempre. Amém. Você sabe que tem até um versículo na Bíblia que nos responde sobre isso também, Bela, que está lá em João 14 e 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Então, ele foi para junto do Pai, mas nos deixou responsáveis a isso. E para que isso aconteça nos dias de hoje, Bela, o que nós precisamos fazer, hein? A gente precisa orar para Deus, ter fé e confiar que aquilo vai acontecer. Perfeito, Bela. Não só orarmos e ter fé, né? Mas nós confiarmos que pode sim e que vai acontecer. Nós confiamos no Deus do impossível, do possível e do impossível. Tem até uma historinha, Bela, de um homem que vai atravessar de um lado para o outro e no meio tem um penhasco. E ele precisa passar em cima de uma corda. Então ele prende essa corda de um lado para o outro. E tem uma plateia assistindo. E ele pergunta: vocês acreditam que eu consigo passar por essa corda sem que eu caia no penhasco? E todos: sim, vai, pode ir. Aí ele falou assim: ok. E quem de vocês podem ir nos meus ombros atravessar essa corda? Ninguém se manifestou. É a mesma coisa que acontece com muitos. Falam que têm fé, mas na verdade não confiam no sobrenatural. E nós precisamos orar, ter fé e acreditarmos sim que isso pode acontecer. Na lição também pede, Bela, para que nós leiamos Hebreus 11 e lá fala de vários heróis. Você escolheu algum?
Sim, eu li e eu escolhi Moisés. Porque quando ele nasceu e o rei, o faraó, ele fez um decreto que os bebês meninos de até 2 anos de idade iriam morrer, seriam mortos, né? E ele nasceu esse tempo, então ele iria morrer. E a família dele começou a orar, pedir a Deus para guardar a vida dele. E foi o que Deus fez, guardou a vida dele, né? Protegeu ele. E também, quando ele nasceu, ele foi adotado por uma egípcia, né? Da família até do faraó. E aí ele cresceu no palácio, vida de luxo. E quando ele cresceu mais, ele preferiu ir para os caminhos do Senhor, né? Ao invés de ficar tendo uma vida de luxo, ele preferiu seguir a Deus, né? E aí, quando isso aconteceu e eles estavam saindo do Egito, né, com o povo de Deus, eles estavam saindo com o povo de Deus, fugindo dos egípcios, eles precisavam passar pelo Mar Vermelho. E aí Deus fez com que o mar abrisse e eles passassem por terra firme. E aí, quando eles estavam passando, os egípcios vieram atrás para passar também, para matar eles, né? E aí Deus fez com que o mar fechasse, e aí os egípcios caíram na água e se afogaram e morreram. Então Deus protegeu eles, né? Amém. Eu escolhi Noé, Bela, porque naquela época, nas circunstâncias daquela época, chover era algo sobrenatural. Então ninguém acreditaria naquilo, que Deus mandaria um dilúvio. E quando Deus enviou esse recado a Noé, ele obedeceu, ele teve fé, ele creu, ele foi lá, construiu uma arca e era uma loucura para todo mundo. Mas ele acreditou, sim, ele teve fé, ele confiou no Senhor. E da sua vida, Bela, você tem algum exemplo, algum testemunho para nos contar de alguma experiência que você teve? Eu tenho, e foi bem assim que aconteceu. O ano passado, no aniversário da minha prima, a gente fez uma festinha pra ela na casa da minha avó, né? E aí, quando a festa acabou, a minha mãe ela começou a sentir uma dor muito, muito, muito forte. Ela disse que foi a dor mais forte que ela já sentiu na vida dela. E essa dor foi no estômago. E aí, por ela estar com muita dor, meu pai levou ela no hospital. Aí eles foram pro hospital. E quando eles foram, eu e meu primo, a gente foi pro quarto, né? Pra orar. Porque eu tava desesperada, então eu queria orar, pedir a Deus, né? E aí a gente começou a clamar mesmo, pedir a Deus que guardasse a vida dela e abençoasse, tirasse a dor, né? E aí aquele dia foi o dia que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Amém, glória a Deus. E aí a gente tava até chorando, porque a gente tava sentindo a presença de Deus, sabe? E aí quando a gente parou de orar e a gente saiu desse quarto, a minha mãe, ela ligou, ela falou que essa dor já tinha passado, ela já tava voltando pra casa, né, pra casa da minha avó, e que ela já tinha sido curada mesmo. Amém, glória a Deus. E olha, esse milagre, Bela, aconteceu na vida da tua mãe e edificou a vocês, Sim. né? E quem estava ao redor, que é isso o trabalho, né, da fé. Quando temos fé e o Espírito Santo quer trazer isso a nós, edificar a igreja, edificar a casa do Senhor. Amém por esse testemunho lindo, edificou a minha vida, espero que tenha edificado a vida de cada um que está assistindo a gente aqui nesse vídeo. E aproveitando aqui a presença da Bela, nós vamos fazer o revisando. Você topa, Bela? Eu topo, Vamos lá. Para a primeira pergunta. Falando sobre dom de sabedoria, o dom do conhecimento e o dom da fé, em qual deles você acha que tudo é possível, tudo se torna possível? Eu acho que o dom da fé, né? Amém, é isso mesmo. Isso mesmo, Bela. O que é fundamental para a oração ser ouvida, ser eficaz? A oração feita com fé, né? Sim, e nós confiarmos, né, que aquilo vai acontecer, confiarmos no Deus maior, no nosso Criador, no Deus do impossível, né, Bela? Sim. E quando você tem essa fé, o que ela gera no seu coração? A confiança de Deus nas nossas vidas. Ai, amém, amém. A Confiamos confiança sempre. em Deus. E sobre outra pergunta de Hebreus 11, sobre o personagem, um dos heróis ali favoritos, você já respondeu que é Moisés. Entre esses heróis ali do capítulo 11, Bela, o que eles tinham em comum? Eu acho que é a fé. Com certeza, é a fé, que nós precisamos também ter em comum, né, Bela? Sim. E uma das perguntas que eu te falei no início também, que se
esses milagres extraordinários acontecem no dia de hoje. Sim, porque Deus continua sendo o mesmo antes, hoje, para sempre. Basta a gente ter fé e confiar nele. Amém. É isso daí. E que tenhamos todos muita, muita fé e confiança no Senhor Jesus. Por aqui ficamos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Beijo grande. Até a próxima.